Se você quer chorar, chora no banheiro, não no meio do hospital. Você está atrapalhando. A mulher estava chorando no corredor, de uniforme azul de faxineira, esfregão na mão, balde ao lado, chorando. Não era choro discreto, era choro alto, desesperado. O tipo de choro que faz todo mundo parar e olhar. E todo mundo parou. Pacientes na sala de espera, enfermeiros no posto, médicos passando. Todo mundo olhou, menos um. Dr. Marcelo Tavares, 39 anos, cirurgião torácico, 15 anos de profissão, 10 anos naquele hospital. Ele passou pela mulher e revirou os olhos. Continuou andando, mas a mulher o chamou. Doutor, por favor, doutor! Ele parou, virou e olhou para ela com a expressão de quem foi interrompido no meio de algo muito importante. O que foi? A mulher se aproximou, limpando o rosto com as mãos. Doutor, eu preciso saber. O paciente da UTI, leito 7. Como ele tá? Dr. Marcelo franziu a testa. Você é família? Não, eu sou faxineira. Então por que você quer saber? Porque eu preciso saber se ele vai ficar bem. Dr. Marcelo soltou uma risada, curta, debochada. Você é faxineira. Você limpa chão. Informação sobre paciente é para família, não para funcionário da limpeza. A mulher insistiu. Mas, doutor, eu só quero saber se ele vai sobreviver. E eu só quero que você volte para o seu trabalho. Esse corredor tá sujo. Vai limpar. Ela deu mais um passo. Por favor, só me diz, ele vai ficar bem? Dr. Marcelo perdeu a paciência. Escuta aqui, eu não sei quem é você. Eu não sei por que você está tão preocupada com um paciente que você nem conhece. Mas eu tenho cirurgia em 20 minutos. E eu não vou ficar aqui perdendo tempo com faxineira chorando no corredor. E então ele disse a frase que ele ia se arrepender pelo resto da vida. Se você quer chorar, chora no banheiro, não no meio do hospital. Você está atrapalhando. A mulher ficou paralisada. E doutor Marcelo virou as costas e foi embora, deixando ela ali, no meio do corredor, com o esfregão, o balde e as lágrimas. Uma enfermeira se aproximou. Raquel, 45 anos, 22 anos de profissão. Sandra, o que aconteceu? Sandra, esse era o nome da faxineira. Sandra Oliveira, 51 anos. Faxineira do hospital havia 7 anos. Sandra olhou para Raquel e tentou falar. Mas as palavras não saíam, só o choro. Raquel a abraçou. Calma, respira. Me conta o que está acontecendo. Sandra respirou fundo, várias vezes, tentando se controlar. É o Cláudio. Quem é Cláudio? Meu marido. Raquel arregalou os olhos. Seu marido está internado aqui? Sandra assentiu. UTI, leito 7, entubado, faz 3 dias. Raquel ficou branca. Meu Deus! Sandra, eu não sabia. Ninguém sabe, porque eu não falei para ninguém. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o emprego. Se eu faltar, se eu ficar o tempo todo na UTI, se eu não trabalhar, eles vão me mandar embora. E aí? Aí como eu vou pagar o tratamento dele quando ele sair daqui? Sandra limpou o rosto de novo. Então eu trabalho. De dia, à noite, todo dia e nas pausas. Eu subo, vou na UTI, fico olhando pela janela sem entrar, porque não é horário de visita. E quando a enfermeira sai, eu pergunto como ele tá, se melhorou, se piorou, se vai sobreviver. E o médico não sabe. Não, ninguém sabe, só as enfermeiras da UTI. Porque eu pedi segredo, pedi para não contar para ninguém, porque eu tenho medo, muito medo. Raquel segurou as mãos dela. Sandra, você não pode trabalhar assim, você está destruída. Eu sei, mas eu não tenho escolha. A gente está devendo tudo, hospital particular, exame, remédio, tudo, antes dele ser internado aqui. A gente tentou tudo, gastou tudo. E agora? Agora eu preciso trabalhar.
para pagar, para não perder tudo. Mas você não pode nem ver seu marido. Eu vejo, pela janela, de longe, e isso me basta. Só de saber que ele está vivo, que ele está sendo cuidado, isso me basta. Raquel abraçou ela de novo. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Não sou. Eu estou quebrando, por dentro, todo dia. Mas eu não posso mostrar, não posso desabar. Porque se eu desabar, tudo desaba. E foi nesse momento que Dr. Marcelo voltou. Ele tinha esquecido uma prancheta no posto de enfermagem. Estava voltando para buscar e viu Sandra sendo abraçada por Raquel, ainda chorando. Ele revirou os olhos de novo e murmurou, alto o suficiente para ser ouvido. Ainda está aqui? Não tem chão para esfregar? Raquel olhou para ele com uma raiva que ela nunca tinha sentido. Doutor Marcelo, você sabe quem é essa mulher? Sei, faxineira. Sabe por que ela está chorando? Não, e não me importo. Ela está chorando porque o marido dela está entubado na UTI, leito 7, e ela não sabe se ele vai sobreviver. Doutor Marcelo piscou. O marido dela? Sim, e você acabou de humilhar ela, na frente de todo mundo, por estar preocupada com o próprio marido. Dr. Marcelo olhou para Sandra e pela primeira vez realmente olhou. Viu o uniforme velho, as mãos calejadas, os olhos vermelhos de chorar, o rosto marcado pela dor, e sentiu algo, pequeno, quase imperceptível. Culpa, mas era tarde demais para voltar atrás. Então ele fez o que homens orgulhosos fazem quando erram. Ele se defendeu. Eu não sabia. Ela não falou que era o marido dela, porque você não perguntou. Você só mandou ela calar a boca e voltar para o trabalho. Eu tenho cirurgia. E ela tem um marido morrendo. Mas isso não importa para você, porque ela é só faxineira. E faxineira não merece informação, não merece respeito, não merece nem chorar no corredor. Dr. Marcelo abriu a boca, mas não saiu nada. Raquel continuou. Você sabe o nome do paciente do leito 7? Não. Cláudio Oliveira, 54 anos, pneumonia bilateral grave, entubado há 3 dias, saturação oscilando, prognóstico reservado. Dr. Marcelo engoliu seco. Eu não sabia. Não sabia porque não quis saber, porque para você ela é invisível. Ela limpa seu consultório todo dia. Ela limpa o centro cirúrgico onde você opera. Ela limpa o corredor onde você anda. Mas você nunca olhou para ela, nunca perguntou o nome, nunca disse bom dia. Sandra olhou para o chão, como se quisesse desaparecer. E doutor Marcelo sentiu a culpa crescer, forte, sufocante. Me desculpa, eu não sabia. De verdade. Sandra não respondeu. Dr. Marcelo tentou de novo. Sandra, eu fui grosseiro, eu errei, eu peço desculpas. Ela levantou os olhos e disse, com a voz quebrada, o senhor pode me dizer como ele está, ele vai sobreviver? Dr. Marcelo hesitou, porque ele sabia. Ele tinha visto o prontuário daquela manhã, leito 7, Cláudio Oliveira, pneumonia bilateral, entubado, grave, muito grave. Eu não posso garantir nada. Ele está grave, muito grave, mas a equipe está fazendo tudo o que pode. Mas ele pode melhorar? Pode. Se responder ao antibiótico, se a saturação estabilizar, se o quê? Se ele for forte. Sandra fechou os olhos. Ele é muito forte. E então ela pegou o esfregão e voltou para o trabalho, deixando o Dr. Marcelo ali, no meio do corredor, carregando o peso do que tinha feito. Raquel olhou para ele, com desprezo. Parabéns, doutor. Você humilhou uma mulher que está quebrando por dentro. Deve estar orgulhoso. E ela foi embora também. Dr. Marcelo ficou sozinho e pela primeira vez em muito tempo ele se sentiu pequeno. Ele foi para a cirurgia, como planejado, mas não conseguiu se concentrar. Ficava pensando na faxineira, no marido dela, no corredor, no jeito que ele tinha falado com ela. Se você quer chorar, chora no banheiro.
Que tipo de pessoa diz isso? Ele sabia a resposta. Alguém arrogante, insensível, cruel, alguém como ele. A cirurgia durou 3 horas. Foi bem sucedida, tecnicamente perfeita. Mas, doutor, Marcelo não sentiu satisfação nenhuma. Quando terminou, ele foi até a UTI, leito 7. Lá estava Cláudio Oliveira, entubado, sedado, máquinas apitando ao redor. Doutor Marcelo olhou o prontuário. Pneumonia bilateral grave, antibiótico de amplo espectro, saturação instável, febre persistente, não estava melhorando. E Dr. Marcelo sabia o que isso significava. Se não melhorasse nas próximas 24 horas, o prognóstico era muito ruim. Ele ficou ali, olhando o homem, tentando imaginar. Esse homem tinha uma esposa, que trabalhava como faxineira, que limpava o chão do hospital, que não podia parar de trabalhar porque precisava do dinheiro, que chorava no corredor, que era invisível, até não ser mais. Dr. Marcelo saiu da UTI e procurou Sandra. A encontrou no 3º andar, limpando o chão de um quarto que tinha acabado de ser desocupado. Sandra! Ela olhou e baixou os olhos imediatamente. Doutor, eu posso falar com você? Pode. Eu vim pedir desculpas, de verdade. O jeito que eu tratei você foi horrível e eu não tenho desculpa. Sandra não disse nada. Eu fui arrogante, insensível. E eu errei muito. E eu queria que você soubesse que eu me arrependo, de verdade. Ela olhou para ele e ele viu, nos olhos dela, não raiva, mas cansaço. Tá tudo bem, doutor. O senhor não sabia. Mas eu deveria ter perguntado. Deveria ter olhado para você como pessoa e não como alguém invisível. Sandra deu um sorriso triste. A gente é invisível, doutor. Faxineira, copeira, maqueiro, segurança. A gente está aqui todo dia, mas ninguém vê, ninguém pergunta nosso nome, ninguém liga. Isso não está certo. Não tá, mas é assim. Sempre foi. Dr. Marcelo respirou fundo. Sandra, eu fui ver seu marido, na UTI. Ela arregalou os olhos. E? Ele está grave. Não vou mentir. Mas a equipe está fazendo tudo o que pode e ele é forte. Eu vi no prontuário. Ele já passou por muita coisa e sobreviveu. Ele vai sobreviver dessa vez? Dr. Marcelo queria dizer sim, queria dar esperança, mas ele era médico e médico não mente. Eu não sei, mas eu vou acompanhar, pessoalmente, todo dia. E vou fazer tudo o que eu puder para ajudar. O senhor não precisa. Eu preciso, porque é o mínimo que eu posso fazer, depois do jeito que eu tratei você. Sandra começou a chorar de novo. Mas dessa vez, não era choro de dor, era choro de alívio. Obrigada, doutor. Não me agradece, eu não mereço. Naquela noite, Dr. Marcelo ficou no hospital até tarde, revisando o caso de Cláudio, conversando com a equipe da UTI, ajustando a medicação. E no dia seguinte, às 6 da manhã, ele estava de volta, checando Cláudio. A saturação tinha melhorado, levemente, mas tinha melhorado. Ele procurou Sandra, que estava começando o turno. Sandra, boas notícias. Cláudio melhorou um pouco. A saturação subiu, passou de 86 para 92. Sandra colocou as mãos na boca. Sério? Sério? Ainda não está fora de perigo. Mas é um sinal bom, muito bom. Ela chorou, de novo, mas dessa vez era choro feliz. Obrigada, doutor, muito obrigada. Não me agradece, só torce e reza, se você acredita. Eu acredito muito. Nos dias seguintes, Dr. Marcelo acompanhou Cláudio de perto. Saturação continuou subindo, febre começou a ceder, pulmões melhorando. No 5º dia, ele acordou. Dr. Marcelo estava lá, junto com a equipe da UTI. Cláudio abriu os olhos, confuso, desorientado, tentando falar, mas não conseguindo por causa do tubo. Calma, seu Cláudio. O senhor está no hospital. Está entubado, mas está melhorando, está indo bem. Cláudio tentou dizer algo.
Dr. Marcelo se aproximou. O que foi? Cláudio fez um gesto, como se estivesse limpando o chão, esfregando. Dr. Marcelo entendeu. Sandra, sua esposa? Cláudio assentiu. Ela está aqui, trabalhando, todo dia, esperando você melhorar, e você melhorou, graças a ela, porque ela não desistiu de você. Cláudio fechou os olhos, e uma lágrima escorreu. Dr. Marcelo chamou Raquel. Chama a Sandra, agora! Raquel correu, e em 5 minutos, Sandra estava lá, na porta da UTI, olhando para o marido, pela primeira vez em 5 dias, de perto. Sandra, entra, ele está acordado, e quer ver você. Sandra entrou, tremendo, e quando chegou perto da cama, Cláudio abriu os olhos e a viu. Ele não podia falar, mas não precisava. Os olhos diziam tudo. Sandra segurou a mão dele e chorou. Todas as lágrimas que tinha segurado por 5 dias. Você está bem, você vai ficar bem. Eu sabia que você ia conseguir. Cláudio apertou a mão dela, fraco, mas apertou. Dr. Marcelo saiu da UTI, discretamente, e pela primeira vez em muito tempo ele se sentiu útil. Não porque tinha operado bem, não porque tinha salvado uma vida tecnicamente, mas porque tinha visto, tinha olhado de verdade para uma pessoa invisível e tinha agido. 7 dias depois, Cláudio foi estubado, respirando sozinho, melhorando a cada dia, e 10 dias depois teve alta. Dr. Marcelo foi se despedir. Seu Cláudio, parabéns, você lutou muito e venceu. Obrigado, doutor, por tudo. Eu que agradeço, por me ensinar algo que eu deveria ter aprendido faz tempo. O quê? Que todo mundo aqui é importante, do faxineiro ao cirurgião, e que quando a gente esquece disso, a gente perde o que faz a gente humano. Cláudio sorriu. O senhor é um bom médico, doutor. Eu sou um médico técnico, mas estou aprendendo a ser um bom médico, graças à sua esposa. Sandra estava ali, ao lado do marido, pronta para levá-lo para casa. Dr. Marcelo olhou para ela. Sandra, eu nunca vou esquecer o que aconteceu naquele corredor, e eu vou carregar isso para sempre, para lembrar do tipo de médico que eu não quero ser. Sandra deu um sorriso. O senhor já não é mais aquele médico, doutor. Como sabe? Porque você voltou, você pediu desculpas, você ajudou e você aprendeu. Muita gente não faz isso. Doutor, Marcelo assentiu. Obrigado pelos dois, por me ensinarem. Eles saíram, juntos, Cláudio ainda fraco, Sandra segurando ele, os dois indo para casa. E Dr. Marcelo ficou ali, olhando eles irem embora, pensando em quantas Sandras existem, quantas faxineiras, copeiras, maqueiros, seguranças que trabalham todo dia, invisíveis, com dores, problemas, famílias, histórias, mas ninguém vê. Porque eles não são médicos, não são enfermeiros, não são importantes, mas são. Cada um deles é importante. E Dr. Marcelo tinha aprendido isso, da pior forma, humilhando uma mulher que estava quebrando por dentro. Mas tinha aprendido. E agora, toda vez que via um faxineiro, um maqueiro, um segurança, ele parava e dizia bom dia, e perguntava o nome, e olhava nos olhos. Porque eles não eram invisíveis, nunca foram, eram só, esquecidos. E Dr. Marcelo não ia mais esquecer. 3 meses depois, Sandra voltou ao trabalho, no mesmo hospital, no mesmo turno. E toda vez que ela via Dr. Marcelo no corredor, ele parava e dizia: bom dia, Sandra, como está o Cláudio? Bom dia, doutor, ele está ótimo, trabalhando de novo. Que bom, manda um abraço para ele. Mando sim. E Sandra continuava limpando o chão. Mas agora ela não era mais invisível, pelo menos não para ele. Quantos médicos existem como o Dr. Marcelo? Quantos olham para um faxineiro e veem? Nada. Quantos humilham, desprezam, ignoram, até descobrirem, tarde demais, que aquela pessoa invisível tinha uma história, uma dor, uma vida. Dr. Marcelo riu de uma faxineira chorando no corredor. Mandou ela calar a boca. Mandou ela voltar para o trabalho.
até descobrir que o entubado na UTI era o marido dela. E isso mudou ele, para sempre, porque ele percebeu que o problema não era dela, era dele. Dele que não olhava, que não via, que não se importava, até ser forçado a ver. Se essa história te tocou, lembra, todo mundo ao seu redor tem uma história, uma dor, uma luta, mesmo quem você acha invisível, especialmente quem você acha invisível. Olha, pergunta, se importa, antes de descobrir tarde demais, que a pessoa que você ignorou era alguém quebrando por dentro.